Boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Barretos. Sejam bem-vindos a mais um programa Saúde na TV. Hoje estou substituindo o Dr. Munir, eu sou o Dr. Yunis. E hoje nós vamos abordar o tema urgência médica. E o convidado dessa noite é o Dr. Márcio Pimenta, cirurgião geral. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite, Dr. Yunis. Boa noite, pessoal de casa. Muito obrigado por estar presente aqui hoje para poder falar um pouquinho para a gente sobre as urgências médicas, pronto-socorro, assuntos de cirurgia geral. Vamos começar falando um pouquinho do pronto-socorro. Nesse período do ano, o que a gente consegue ter de mais urgências nessa época do outono e inverno? Nosso tempo mais seco, mais frio, né? Então a gente tem mais as urgências na área respiratória, né? As bronquites, as asmas, as rinites, as sinusites, né? São os mais comuns. E também temos durante o período da manhã, no frio, tendência de pressão subir, aumenta o perigo de um infarto, de um acidente vascular cerebral. Então são as urgências mais comuns nessa época. Mais comuns nessa época. Então os pacientes procuram pronto-socorro por tosse, falta de ar, chiado no peito, não é isso? E também com doenças cardiovasculares, como o infarto. Sim. Atualmente a demanda não é aberta. Os pacientes têm que procurar primeiro a UPA, como está funcionando hoje. E são referenciados ao pronto-socorro do SUS. A gente tem também o pronto atendimento de convênios e particulares. Aí o paciente, através de convênios particulares, pode procurar direto o pronto-socorro. Só que pelo SUS, eles têm que procurar primeiro a UPA para serem encaminhados à Santa Casa. Entendi. Então quer dizer que houve uma mudança na estruturação do atendimento de urgência, né? Agora está sendo necessário o paciente passar primeiramente pelo UPA, para depois ir para o pronto-socorro para receber o atendimento, é isso? A não ser aqueles casos que são recolhidos pelo SAMU, né? Um acidentado, ou mesmo outros casos que o SAMU tem que buscar numa residência, num consultório, ou até mesmo nas UBS. Aí quando são casos graves, já vão direto para a Santa Casa. Entendi. E os outros casos, eles passam pelo UPA e recebem o atendimento médico lá, é isso? Recebem, e aí quando o médico da UPA acha necessário um diagnóstico melhor, com outros exames mais aprofundados, ou quando já tem um diagnóstico importante, encaminha para a internação. Para a internação, entendi. E o SAMU leva alguns casos urgentes para a Santa Casa diretamente, sem passar pela UPA? Leva. Inclusive o SAMU é o órgão que regula, tanto da UPA, quanto quando eles mesmos trazem. Entendi. Então eles que regulam esse encaminhamento para a Santa Casa. Lá na UPA não tem um atendimento assim preparado para fazer o recebimento de um paciente do SAMU? Até tem, mas a Santa Casa é melhor equipada para isso. Entendi. A UPA tem uma sala de emergência boa, ampla, com respiradores, com monitor, com desfibrilador, todo o material necessário. Entendi. Por exemplo, se o caso acontecer mais perto da UPA do que da Santa Casa, o primeiro atendimento pode ser feito pela UPA. Ah, entendi. Aí depois ele é encaminhado para a Santa Casa. Isso. Entendi. E quais são os principais traumas que têm sido levados pelo SAMU? São os traumas automobilísticos? Principalmente com moto, né? Principalmente com moto. Moto é mais comum. É bastante frequente isso, Marcos? Bastante frequente. Bastante frequente. E carro, fraturas? Moto, fraturas, traumas abdominais, traumatismo craniano, é bem diversificado. É bem comum. No serviço de urgência, o paciente entrou em insuficiência respiratória, teve uma parada cardiopulmonar, né? Como é que é feito esse atendimento? Como é que a equipe age? Como é que é a organização disso dentro de uma sala de urgência? Quando isso acontece já dentro do hospital, toda a equipe médica e a enfermagem estão preparadas. Então, o médico é o que comanda a situação e vai passando, vamos dizer assim, as ordens. Mas já tem um segmento que a gente chama de A, B, C, D. Entendi. Que são as vias aéreas, né?
o B seria respiratório, o C circulatório, né? Entendi. Então segue um protocolo. Segue um protocolo. Entendi. Exatamente. Vai seguindo passo a passo, até passo. conseguir corrigir aquela situação grave. Sim, até estabilizar. Entendi. Depois que o paciente estabiliza, qual que é o destino dele? Ele fica ali na sala de urgência, depois que reverteu uma parada cardiorrespiratória? Ele fica aguardando uma vaga numa UTI. Entendi. Que é um centro de tratamento intensivo, né? Uhum. Que é onde ele vai estar mais respaldado. Entendi. Como a gente sabe que muitas vezes é difícil conseguir uma vaga de UTI de maneira imediata, esse paciente fica aos cuidados do pronto-socorro? Esse paciente geralmente é internado, Uhum. dependendo da causa da parada cardíaca ou da insuficiência respiratória, pode ser cardíaca, pode ser pulmonar, né? Uhum. Ele já vai ser internado por especialista específico. Entendi. E no pronto-socorro nós temos uma área chamada de semi-intensiva, que tem uma retaguarda muito parecida como do CTI, como da UTI. Entendi. E às Seria vezes- um local provisório ali, Isso. com um suporte semelhante ao da UTI. Isso, com uma enfermagem só para aquilo ali, né? Entendi. Hoje, como a demanda é menor depois da UPA, Uhum. a equipe médica tem mais tempo para acompanhar esses pacientes também. Mas sempre tem um médico titular do paciente. Entendi. Ele que determina o que vai ser feito ou não. Uhum. E a equipe do pronto-socorro fica mais pelas intercorrências. Entendi. O senhor também é cirurgião geral, não é isso? Sim. E dentro da cirurgia geral, a parte de trauma, vocês recebem bastante trauma abdominal? Casos que tem que fazer cirurgia de urgência? Como é que é Recebe. isso? Inclusive, a Santa Casa é um hospital de referência regional, né? Não é só do município. Então, a gente recebe também pacientes de Colina, Jaborandi, Colômbia, Guaíra, Bebedouro, Olímpia, né? Vem tudo para Santa Vem Casa. tudo para cá. Eles vêm encaminhados já. Encaminhados, regulados também pelo SAMU ou pela regulação estadual, que chama de CROSS. Entendi. Isso para atender o atendimento de urgência. A cirurgia de urgência ou só a cirurgia eletiva? Não, isso é urgência. Urgência. Aí ele chega e muitas vezes vai para um atendimento cirúrgico, um centro cirúrgico. Na maioria das vezes já com o diagnóstico já feito, só para ter resolutividade. Para fazer o procedimento. Isso. Entendi. Dentro de um trauma abdominal cirúrgico, é feito um procedimento chamado laparotomia, não é isso? Exatamente. Como é que é esse procedimento, doutor Márcio? Laparotomia é qualquer abertura da cavidade peritoneal, né? Ou seja, do abdômen. No início a gente chama de exploradora, porque você nem sempre você consegue detectar através de uma tomografia ou de um ultrassom o que realmente foi lesionado. Entendi. Então você tem que abrir e explorar. Baço, pâncreas, fígado, intestino, estômago, para ver o que está lesionado. Ou por um trauma que a gente chama de fechado, né? Que geralmente é um acidente de trânsito, pode causar. Ou quando é um acidente por arma de fogo, arma branca. Né? Entendi. Então quer dizer que o paciente pode chegar com sangramento no abdômen e esse abdômen está fechado. Daí você vai fazer um procedimento e procurar a origem desse sangramento, é isso? Isso, quando a gente já não tem um exame mostrando onde é que é. Às vezes pode ser que o ultrassom já mostre, aí a gente já vai mais direcionado, mas mesmo assim tem que dar uma explorada em toda a cavidade para ver se não tem alguma outra lesão que o ultrassom não conseguiu pegar de repente. Entendi. E essa mudança do atendimento, do pronto-socorro com a presença da UPA, houve melhora do atendimento, da urgência? Como é que está isso para o paciente e para a Santa Casa e para os profissionais? Como é que você vê isso? Para a Santa Casa, na minha opinião, melhorou bastante. O paciente também, porque nós, no pronto-socorro da Santa Casa, ficamos por conta dos casos realmente graves. Entendi. Então a gente tem como dar uma atenção melhor. Porque antigamente, quando era porta aberta, vinha de tudo. Então, ao mesmo tempo que você tinha os casos graves, você tinha os casos menos graves e até os totalmente não Que graves. às vezes não teria nem necessidade de estar passando no pronto-socorro. E era um volume grande e você tinha que se dividir. Hoje a gente dá atenção total para os casos graves. Entendi. Então o paciente tem um melhor atendimento. Legal. E a Santa Casa ela está preparada para receber todos esses tipos de atendimento de trauma, de urgência,
ela tem toda a estrutura de exames complementares, equipe médica especializada? Temos os exames, ultrassom, tomografia, endoscopia, temos o centro cirúrgico, né? Temos a UTI, temos essa semi-intensiva, que funcionaria como uma pequena UTI dentro do pronto-socorro. E esses serviços eles estão funcionando 24 horas. 24 Se precisar, horas. durante a madrugada... Temos uma equipe de cirurgiões que ficam, a gente chama de sobreaviso, né? Ficam à distância, que são acionados imediatamente, já para assumir os casos. Muito bom. E dentro dessa parte cirúrgica, doutor Márcio, uma das urgências que a gente vê em pronto-socorro é o apendicite, né? Como é que se desenvolve essa doença? O que é o apendicite? Bom, a gente costuma brincar que o apêndice não serve para nada, só serve para dar apendicite. Entendi. Ele fica no início do intestino grosso, do lado direito, né? Mais ou menos na região bem abaixo do abdômen, que a gente chama de fossa ilíaca direita, mas nem sempre a dor se inicia ali. A apendicite clássica, ela começa com uma dor, lembrando até uma dor de gastrite na região do estômago. Entendi. Né? E ela, com o passar, com a evolução da doença, ela vai se localizando na fossa ilíaca direita. E geralmente é provocada por alguma semente, tipo uma semente de laranja, ou por a gente chama de fecalito, que seria um pedaço pequeno de fezes endurecidas, porque o apêndice ele é oco. Entendi. Então entra ali e não deixa a circulação... Obstrui, né? Obstrui. Entendi. E aí começa com um processo inflamatório. Se você não intervém, aquilo ali vai criar uma infecção. Se você não intervém, aquilo ali vai criar uma necrose. E pode acontecer o que o povo chama de supurar, que é estourar o apêndice e vazar fezes para todo o abdômen. Aí já seria um caso da maior gravidade, né? Doutor Márcio, vamos a um breve intervalo? Depois eu gostaria de continuar esse assunto da apendicite. É um assunto interessante e a gente tem bastante coisa para conversar. Boa noite, estamos de volta com Saúde na TV. Estamos discutindo hoje urgência médica e o entrevistado é o Dr. Márcio Pimenta, cirurgião geral. Dr. Márcio, no bloco anterior nós estávamos falando sobre apendicite. Como é que é o quadro clínico? O que o paciente sente quando ele está com apendicite? Então, como nós tínhamos dito, a dor abdominal, né? Alguns casos tem febre, não febre muito alta. A dor não seria uma dor insuportável, mas é uma dor contínua, que ela não é intermitente, ela não vai e volta, ela fica direto. Fica direto. A sensação de peso, como se tivesse alguém apertando a região. Né? E é na região embaixo? No abdômen, do lado direito, na parte de baixo. Entendi. Pode causar vômitos, perda do apetite, parada de eliminação de fezes e gases. Mais comum em jovens, adolescentes, mas também pode acontecer em crianças, pode acontecer em idosos. Mas a faixa etária mais comum é de jovens e adolescentes. E aí, quando esse paciente chega ao pronto-socorro, ele é examinado pelo médico. No exame, o médico já percebe que ele está com apendicite ou é necessário fazer algum exame? Como é que funciona esse diagnóstico? Então, o médico que tem experiência no assunto, com a história do paciente, você já levanta a hipótese, né? Aí você vai partir para o exame clínico, né? Que seria a palpação abdominal. A apendicite causa uma situação que a gente chama de peritonite, que dá uma dor importante quando você apalpa o abdômen, principalmente quando você solta. Entendi. A peritonite é a inflamação do peritônio, inflamação de uma camada interna do abdômen, né? Uma membrana que cobre internamente o abdômen. Entendi. Está envolta toda a alça intestinal. Isso. Entendi. E ela inflama e dá essa dor. Dá essa dor. Entendi. Pode, no caso de uma mulher jovem em idade fértil, pode ser às vezes confundida com algum problema ginecológico, tipo um cisto de ovário que rompeu, uma inflamação de trompa e a gente chama de gravidez ectópica. A gravidez, em vez de se desenvolver dentro do útero, pode desenvolver dentro de uma trompa ou do ovário até. Entendi. E aí quando rompe, sangra e dá uma situação muito parecida quando é do lado direito.
Entendi. Então, na mulher tem que ter esse diagnóstico diferencial que a gente fala. E tem algum exame que faz para a gente poder diferenciar isso? Normalmente, o ultrassom ajuda bastante. Ajuda. Ajuda. E no caso da gravidez ectópica, também entra, como qualquer outra gravidez, atraso menstrual, né? Tem os sintomas próprios da gravidez. Entendi. Você pode pedir um teste de gravidez também. Que também é feito lá no pronto-socorro. E o resultado já sai rápido. Isso. Tá. E aí você fez o diagnóstico de uma apendicite. E qual que é o tratamento? O que você faz com esse paciente? Como você aborda ele? O tratamento é cirúrgico. O tratamento, todo caso de apendicite tem que operar. É cirúrgico. Entendi. Né? Existem algumas tendências aí que tentam tratar clinicamente, mas eu acho que o resultado não é satisfatório. Entendi. E o risco é muito alto. E essa cirurgia é uma cirurgia programada, uma cirurgia letiva? Não, uma cirurgia de urgência. De urgência, o paciente tem que operar na hora. Diagnosticou, se tiver em jejum pelo menos de 8 horas, centro cirúrgico. Entendi. E é uma cirurgia muito complexa? Como é que é essa Quando cirurgia? você detecta no início, é uma das cirurgias, vamos dizer assim, mais simples que tem. Entendi. Mas quando ela já está bem evoluída, já fica um pouquinho mais complicado. Entendi. E dentro dessas dores abdominais, a gente também tem bastante casos de cólica renal, não é isso? De casos outros da parte digestiva, como úlcera perfurada. Isso também aparece bastante em pronto-socorro? Como é que é essa situação? Úlcera perfurada, menos. Menos. Parece, mas vamos dizer assim, não é raro, mas é difícil aparecer. Que também é cirúrgico esse caso? É cirúrgico também. Tem que operar de urgência. Tem que operar de urgência também, porque senão vai extravasar o líquido de dentro do estômago, às vezes até com alimentos para o abdômen todo. E aí pode causar uma infecção muito grave. Entendi. Para o pessoal de casa estar entendendo, a úlcera perfurada, o paciente tem uma lesão no estômago, é isso? Ou no duodeno, né? Que é uma úlcera, e ela fura. Ela atravessa... Como se fosse uma bolsa com um furinho. E aí tudo que está dentro da bolsa começa a vazar para dentro do abdômen. Entendi. Então contamina aquele abdômen. Contamina. Então é uma situação complicada, né? Complicada. Se você não detectar rapidamente, vai a óbito. Vai a óbito. Interessante. E a cólica renal já é uma situação assim, é grave a dor, né? Como é que é isso no pronto-socorro? Ou tem que fazer algum procedimento também cirúrgico, de imediato? Então, a cólica renal, ela é provocada pela migração de um cálculo, né? O pessoal chama de pedra, do rim em direção à bexiga. Certo. Por um canal que a gente chama de ureter. Então, o rim geralmente fica na região dorsal, lombar aqui. E a dor começa normalmente nele, mas pode começar no abdômen também. Em alguns casos até dá dúvida de apendicite. Entendi. Só que na cólica renal, geralmente quando você apalpa o abdômen, você não tem uma dor na palpação. Porque não tem essa peritonite não que você tem explicou. a peritonite. Entendi. Dependendo do tamanho do cálculo, se ele parar nesse caminho que a gente chama de ureter, tem casos que pode represar a urina para trás. O rim continua produzindo urina e não tem como aquela urina passar. E aí causa uma situação mais grave chamada hidronefrose. Entendi. Em alguns casos você tem que passar, mas mais da área de urologia, não é tanto da cirurgia geral, passar um catéter para poder passar do lado dessa pedra para a urina poder descer. Senão você faz uma compromete o rim. desobstrução ali daquele canal, que está entupido ou pelo cálculo. uma via paralela, né? Entendi. Interessante. Doutor Márcio, em relação às doenças relacionadas ao sistema digestivo, a gente tem visto muito a doença de refluxo, né? Uma doença que está sempre na mídia. O que é a doença de refluxo? Como é que ela é causada? Eu costumo perguntar para os pacientes se eles sabem o que é o verbo refluir. Refluir é voltar. Entendi. Né? Então nós temos aqui um caninho que leva a comida da boca até o estômago, chamado esôfago. E a passagem do esôfago para o estômago, a gente tem uma portinha, que a gente chama de cárdia. Certo. O normal é essa comida chegar, o cárdia abrir, ela passar, ele fecha novamente. Geralmente quem tem o refluxo, essa porta não fecha totalmente. Então o conteúdo do estômago fica voltando para o esôfago. Então ele sobe o ácido do estômago, sobe, a comida também? Também. E o esôfago ele não tem uma proteção para esse ácido. Então geralmente queima o esôfago, que causa uma inflamação no esôfago chamada esofagite. Entendi.
o povo chama essa sensação de azia. Certo. Que é a volta, o retorno do ácido. Que dá uma queimação. Entendi. No estômago para cima. E hoje os tratamentos estão bem mais desenvolvidos em relação ao passado, né? O que tem sido usado para tratamento de refluxo hoje? Tem alguma coisa nova? Então, você tem o tratamento clínico, através de medicação e de dietas, né, de restrições alimentares, né, posturas, como evitar de tomar líquido durante as refeições, não deitar depois de se alimentar, tem sempre umas 2 horas de intervalo, né. Em casos mais graves, você pode usar a cirurgia. Para corrigir o refluxo? Para corrigir o refluxo, você faz uma válvula para não deixar ficar voltando. Entendi. Com o próprio estômago, você faz uma cirurgia que forma uma válvula ali. Então, o objetivo da cirurgia é diminuir, fazer um fechamento ali, né? Para que só o alimento desça, mas não volta o ácido. Exatamente. Entendi. E essa cirurgia, ela tem um resultado bom? Como é que é o esperado nessas correções? Na maioria das vezes, sim. Só que o paciente ele não fica completamente curado. Por exemplo, ele não pode ter um abuso, não pode ficar tendo muitas alimentações copiosas, né? Senão pode voltar então a ter sintomas. Ele passa a ter uma restrição assim, nos hábitos, na quantidade de alimento. Se ele começar a ganhar peso rápido, ficar obesidade, isso aí também dificulta. Isso aí também piora o quadro. Legal. Doutor Márcio, tem uma bactéria chamada H. pylori, né? Ela também causa o refluxo, ela contribui para isso? Como é que é essa? Na verdade, ela não causa refluxo. Não causa refluxo. Não. Ela dificulta o tratamento de uma úlcera, de uma cicatrização de uma úlcera, dificulta a cura de uma gastrite, né? Entendi. Então, se você não elimina essa bactéria, você fica tratando, mas os sintomas ficam recorrentes. Entendi. Ficam indo e voltando, indo e voltando. Então, ela dificulta a melhora desse paciente. Então, ela atrapalha o tratamento. O tratamento. E essa bactéria, a gente adquire ela... Pela alimentação. Pela alimentação. Ela é frequente, assim, na parte dos alimentos. E aí ela se aloja e fica dentro do estômago. Isso. Entendi. E como é que você consegue identificar essa bactéria dentro do estômago? Geralmente, quando o paciente chega com a sintomatologia, o exame indicado é a endoscopia. E durante a endoscopia, você colhe uma biópsia. Entendi. Da parede do estômago. E por essa biópsia você pode detectar a bactéria. Ah, entendi. Aí você detecta a bactéria e aí você faz um tratamento específico para corrigir. Com antibióticos. Entendi. Interessante. E a endoscopia hoje, doutor Márcio, ela teve algum desenvolvimento em relação ao passado? Os exames estão mais fáceis de ser realizados? Como é que você orienta a gente sobre isso? Hoje os endoscópios são mais flexíveis, né? São mais, vamos dizer assim, mais finos, né? E se usam medicações que as pessoas não sentem o exame. Não seria anestesia, porque anestesia é o sprayzinho e o gel. Entendi. Seriam medicações para a pessoa relaxar, às vezes até dormir. Legal. E aí elas não lembram do exame e não ficam traumatizados com aquilo ali. Entendi. Muito interessante. Nós vamos a um breve intervalo e depois nós vamos voltar para falar no último bloco. Obrigado. Estamos de volta com o programa Saúde na TV. O entrevistado de hoje é Dr. Márcio Pimenta, cirurgião geral, e o assunto é urgência médica. O Dr. Márcio Pimenta, ele é coordenador, um dos preceptores do programa de residência médica da cirurgia geral da Santa Casa de Saúde. Esse programa, Dr. Márcio, ele começou esse ano? Sim, o ano passado foi aprovado pelo MEC, né, que é o Ministério da Educação, e se iniciou no começo de março. Entendi. No caso da cirurgia geral, nós iniciamos com 2 residentes. Certo. As outras clínicas, ginecologia, pediatria e clínica médica, são 4. Entendi. Então o programa de residência ele é reconhecido pelo MEC. Reconhecido pelo MEC. E ele está atendendo nesse momento as áreas básicas, vamos dizer assim. As áreas básicas. A cirurgia geral, a clínica médica, a ginecologia e pediatria. A pediatria. Tá. E que benefício isso traz para a cidade, para o hospital? Isso é bom? Como é que você vê isso, Márcio?
O hospital começa a ser conhecido como hospital escola. Em termos financeiros, a verba do SUS é maior, né? Para a classe médica, eu acho que é um avanço. Nós temos um programa de educação continuado, né? A gente pode se atualizar ou se reatualizar, né? E ensinar, aprender com eles também, né? Entendi. O hospital fica mais reconhecido. Muito interessante. Nós temos a faculdade de medicina, que também é frequentada o Santa Casa também é frequentado pelos alunos. Esse programa da residência médica, ele não está vinculado à faculdade? Ele Não, ele é da Santa Casa. Ele é da Santa Casa. Da Santa Casa. Entendi. E esses residentes são médicos, né? Eles são aprovados, eles são escolhidos por uma prova? Como é que funciona a seleção desses candidatos? Tem uma prova uma prova de residência, chamada de prova SUS, que são englobados vários hospitais e algumas escolas do estado de São Paulo. E de acordo com a classificação na prova, os primeiros vão escolhendo aonde eles querem fazer. Entendi. Aí uma das escolhas seria a Santa Casa de Barretos. Isso. Interessante. E qual que isso traz vantagem também para a população, a presença do residente, da residência médica na Santa Casa? Sim, porque além de uma verba melhor a estrutura da Santa Casa, né? Temos um corpo clínico maior também, né? A ajuda dos residentes para estar ali no dia a dia com os pacientes, porque normalmente o médico titular, ele não fica ali no hospital o dia todo. Passa-se a visita 1 ou 2 vezes ao dia, né? Entendi. O residente não, ele fica ali pelo menos 12 horas em dias úteis no hospital. E a assistência fica completa. Entendi. E ele é supervisionado por você, né? Durante o atendimento? No caso da cirurgia, né? Sou eu, doutor Irineu, doutor Kael, e temos também o doutor André e o doutor Osdemar, que formamos o grupo da cirurgia geral. Entendi. Dependendo do período, a gente divide, né? Cada um tem o seu período, fica supervisionando. Interessante. Então isso vai estar trazendo bastante, vai agregar bastante coisa para a Santa Casa, para a população e para toda a equipe, não é isso? Vai, com certeza. Muito interessante. Ô, doutor Márcio, e em relação a essa parte de ensino, né, de faculdade, de residência, isso também faz com que a Santa Casa comece a ter uma produção científica, aparecer em termos de trabalhos? Como é que você está vendo isso? Eu acredito que no futuro, sim. Por enquanto, nós estamos com 2 meses e pouco do programa ter iniciado, né? Então, o programa está se estruturando. Mas acredito que no futuro possa ser uma fonte de trabalho científico, sim. Interessante. Isso é muito importante porque realmente a gente está vendo a cidade crescer, a cidade desenvolver, né? Agora com a Faculdade de Medicina, com o programa de residência médica. Isso é uma coisa que deixa a gente bastante contente, porque é uma situação bastante importante para a população, para o hospital, né? O hospital sobe de patamar, né? Sobe de patamar, passa a ter uma visão melhor dentro dos órgãos. E o reconhecimento também melhor. Legal. E esse residente, ele vai sendo preparado para poder chegar na capacitação de cirurgião, no caso do residente de cirurgia, é isso? Isso. No caso, são 2 anos esse curso. A partir daí ele pode ficar na especialidade de cirurgia geral ou pode usar isso como pré-requisito para outras especialidades cirúrgicas, como a urologia, a vascular, né, a cirurgia plástica. Aí ele pode prestar uma nova prova para essas subespecialidades. Entendi. Então ele faz os 2 anos da cirurgia geral e depois ele pode especializar dentro da área cirúrgica, fazer cirurgia plástica, cirurgia torácica, urologia. Então é um pré-requisito para continuar a carreira cirúrgica dele. Isso. Interessante. E esses tratamentos cirúrgicos que ele pratica, ele faz as cirurgias da urgência, as cirurgias eletivas da cidade? Como é que ele participa na prática? Agora, como está no início, né? Eles acompanham a gente, tanto nas eletivas como nas urgências. Entendi. Inclusive, eles passam um período no
ambulatório médico de especialidades, o AME também, acompanhando lá as cirurgias feitas lá também. Entendi. E aí eles vão aprendendo, vão desenvolvendo a prática, a técnica cirúrgica, não é isso? E vão começando a realizar alguns procedimentos sozinhos, assim, sob a supervisão do coordenador. Eles vão começar a fazer, mas sempre com a gente perto. Entendi. Então sempre supervisionado. Sempre a responsabilidade é do preceptor. De estar junto, de estar orientando. Interessante. Isso é muito importante para a nossa cidade, é uma situação que agrega bastante, no caso, essa residência dentro da Santa Casa, né? Os médicos têm visto isso como uma coisa boa, você vê assim também? Bem favorável, porque todo mundo pode crescer junto com esse programa aí. Muito bom. E voltando um pouquinho ao pronto-socorro, eles também participam desses atendimentos de urgência ou fazem só as áreas que eles estão residindo ali? Eles fazem mais a área que eles estão residindo, mas no caso do nosso pronto-socorro ficam os residentes da clínica médica, né, e da cirurgia. Da pediatria tem o pronto-socorro da pediatria e da ginecologia tem o centro obstétrico. Interessante. Muito legal, muito boa essa informação. Muitas pessoas ainda não tinham esse conhecimento, né, da importância da residência médica na cidade, da prática que tem sido realizada aí na nossa cidade, no nosso hospital. E o pronto-socorro, ele também está bem equipado, Márcio, para atender as urgências, em termos de respirador, equipamento. Como é que está a sala de urgência hoje na Santa Casa de Barretos? Então, lá, como eu tinha dito no início, nós temos a sala da semi-intensiva, que é para onde já vai o paciente estabilizado. E temos uma outra sala, que seria a sala da emergência, onde você vai conduzir os procedimentos de emergência para poder estabilizar o paciente. Quando a UTI tem vaga, já sobe para a UTI. Se não, fica por um período ali na chamada semi-intensiva, até ter vaga, ou às vezes o paciente melhora e vai para a enfermaria comum. Entendi. Os medicamentos para fazer esses atendimentos, a equipe, a Santa Casa tem isso de uma maneira bem fixa já e bem presente. Não tem faltado isso para a população durante o atendimento, não, né? Não, foi implantado um sistema de carrinhos de emergência. Certo. Então tem um carrinho onde a gente tem todas as medicações que você pode utilizar numa emergência. Fica com um lacre, você quebra o lacre, atende aquela emergência, acabou, aquele carrinho volta para a farmácia, é reabastecido, e você coloca um carrinho novo no local. Entendi. Então tem sempre o material ali. Então esse material está sempre presente, está sempre sendo checado, reposto. Isso. Então não falta medicamento para atendimento de urgência ali. Não, está bem esquematizado. Interessante. Doutor Márcio, nós estamos chegando mais próximo do final. Eu queria saber um pouquinho a respeito dessas patologias cirúrgicas eletivas. Quais são as cirurgias mais frequentes que a gente tem visto ser realizado de maneira eletiva? No caso da cirurgia gastroenterológica, que é mais a minha área, seriam as hérnias, né? As hérnias inguinais, que são na região ali perto da virilha. Seriam as cirurgias de vesícula, né? Com cálculos, com pedras na vesícula. E também, menos comum aí, nós temos a cirurgia que nós já comentamos aqui da hérnia de hiato. Entendi. Que é para melhorar e corrigir os refluxos. Interessante. Doutor Márcio, nós estamos chegando ao final do programa, né? Eu queria agradecer a sua presença. Foi bastante importante para esclarecer vários assuntos, né? Urgência, pronto-socorro, residência médica. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e agradecer novamente pelo convite, pela participação. Eu que agradeço ao convite. Estamos trabalhando para a Santa Casa para melhorar cada vez mais o atendimento à população. O pronto-socorro está se estruturando cada vez mais, reforçando-se para Barretos e região ficar com respaldo, com um bom atendimento. Obrigado. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Nós estamos encerrando o programa hoje e até no próximo programa Saúde na TV.